Bom dia, irmãos e irmãs. As crianças vão permanecer mais um pouquinho, porque nessa manhã nós temos mais uma vez a alegria e o privilégio de poder consagrar a Deus mais uma criança, filha de pais crentes, ao Senhor pelo batismo. E é bom que as crianças participem e os pais também, para se lembrarem, das promessas que fizeram um dia quando trouxeram os seus filhos também para o batismo. Então o batismo é um sacramento, é um meio de graça, e através dele nós participamos. E sempre que temos essa oportunidade, nós podemos lembrar da aliança que Deus fez conosco, incluindo os nossos filhos, a aliança da graça, onde Deus promete ser o nosso Deus e o Deus da nossa descendência no decurso das gerações. Então é um momento muito importante na vida de qualquer comunidade cristã reformada que crê na doutrina da aliança. Então por isso que nós sempre temos um dever e sempre uma alegria, um privilégio de poder consagrar as crianças a Deus pelo batismo, os pais confiando nas promessas do Senhor, apresentam os seus filhos para o batismo. E isso é muito importante. Nesses dias que nós vivemos, onde nós temos tantas dificuldades, tantas pessoas vindo de outras igrejas, de outras comunidades cristãs, e que os filhos não são batizados. Isso gera muito conflito. Semana passada mesmo, Ali nós estivemos conversando com uma pessoa, ficou muito confusa com essa questão, por que se apresenta as crianças para o batismo se elas não sabem o que está acontecendo. Mas é uma má compreensão da palavra de Deus. Os nossos filhos, eu sempre enfatizo isso, não são gentios. Eles são diferentes dos filhos dos não crentes, porque eles pertencem à aliança da graça. Eles estão incluídos no povo de Deus. Isso vem desde quando Deus chamou Abraão e fez com ele uma aliança. E exigiu que os meninos fossem circuncidados para que pudessem fazer parte do povo de Deus. E essa aliança passou pelo povo do Antigo Testamento e chegou no povo do Novo Testamento. Alguém acha que isso a circuncisão era uma ordem da lei de Moisés, mas ela aconteceu antes da lei de Moisés. Moisés incluiu na lei, por ordem de Deus, mas a aliança é antes. Por isso Deus falou, quando fez aliança com Abraão, dizendo que nele seriam benditas todas as famílias da terra, todos os povos, todas as etnias, seriam benditas, abençoadas, por causa dessa aliança de graça, onde Deus, então, nos chama pela sua graça, nos renova, nos redime, nos regenera e nos faz seus filhos. E a partir desse momento em que o Senhor faz essa aliança conosco, inclui também a nossa descendência, os nossos filhos. Por isso, quando a igreja tem esse momento de batismo de uma criança, é sempre um motivo de muita alegria. A continuidade do pacto da graça, a continuidade da aliança. E a gente vê na história de Jesus. Jesus, com 8 dias, foi circuncidado. E o batismo veio justamente suceder a circuncisão. Jesus foi circuncidado com 8 dias. E no tempo próprio, depois ele foi apresentado no templo, porque ele era o primogênito. Então, somente os filhos, homens primogênitos, eram consagrados. Então, a doutrina, ou o ensino de que não se deve batizar a criança, deve consagrar, é errado.
porque somente o filho maior, o primogênito masculino, poderia ser consagrado. Os outros não. Mas na nova aliança todos são. Homens, meninos, meninas, são oferecidos a Deus, consagrados a Deus, pelo meio do batismo, desse sacramento. Por isso ele é sempre importante, ele é sempre necessário nós lembrarmos disso. Então os nossos filhos fazem parte do povo de Deus. É um privilégio. E negligenciar esse dever dos pais é muito sério, porque os filhos são colocados fora da aliança da graça. Por isso, como eu já disse, muitas pessoas ainda permanecem em dúvida a respeito do batismo das crianças, né? Não de todas as crianças, né? Mas das crianças filhas dos crentes. E eu pedi para que fizesse um slide ali de uma palavra de João Calvino, reformador, a respeito da importância desse momento. E eu quero fazer isso com a igreja, para que a gente possa se firmar muito nessa doutrina, nessa certeza, e a gente continue sendo fiel ao Senhor. Então ele descreve isso no seu livro 4, no capítulo 16, no item 32, ele diz o seguinte: julgo que nenhum homem sóbrio terá dúvida de quão imprudentemente perturbam a igreja de Cristo os que movem rixas e contendas por causa do pé do batismo. Ora, pois, é indispensável observar que Satanás está planejando com tão grande sutileza. Ele está tentando tirar de nós o singular fruto da confiança e do deleite espiritual que deve resultar do batismo infantil e diminuir um pouco a glória da divina bondade. Pois quão suave é as almas piedosas serem asseguradas, não apenas por palavra, mas também por visão ocular, de que tem tanta graça junto ao Pai Celestial, que ele assuma os cuidados da sua posteridade? Ora, aqui se vê como Deus assume em nosso favor o papel de pai da família muito providente, o qual, de fato, não cessa de cuidar de nós, nem mesmo após a nossa morte, cuidando dos nossos filhos e provendo recursos para eles. Porventura, não devemos nós, a exemplo de Davi, exultar aqui de todo o nosso coração, em ação de graças, de modo que seu nome seja santificado por uma demonstração tão intensa da sua bondade? É precisamente por isso que Satanás maquina atacar o batismo infantil com tão grande exército, para que, uma vez que esse testemunho da graça seja subtraído de nossa vista, a promessa que, por meio dele, é colocada diante dos nossos olhos, pouco a pouco, enfim, desapareça. Disso não só nasceria ímpia ingratidão pela misericórdia de Deus, mas também certa negligência em instruir os filhos à piedade, pois somos fortemente estimulados por essa espora a educá-los no sério temor de Deus e na observância da lei, quando refletimos que desde o nascimento são por ele tidos e reconhecidos como filhos. Portanto, a menos que queiramos obscurecer perversamente a bondade de Deus, ofereçamos a ele nossos filhos, aos quais ele atribui lugar entre os familiares e os servos, isto é, entre os membros da igreja. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa boa podermos participar assim deste sacramento e da igreja do Senhor dessa maneira. Que Deus continue nos abençoando e nos conduzindo neste caminho de graça. Vamos ficar de pé, vamos receber a bênção. Depois eu acho que tem alguns avisos aí. E depois nós vamos então para a nossa classe. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus,
o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre vós, amados irmãos, sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Para sentar, irmãos.